Olá, bem-vindos a esta exploração. Hoje a gente vai investigar as origens de uma instituição assim muito duradoura e, nossa, super debatida na história, o papado. Como é que o bispo de Roma saiu de uma figura respeitada entre tantas outras para alguém que reivindicava a liderança sobre toda a igreja? Pois é, essa é a pergunta de milhões, né? Vamos usar como nosso guia hoje uns trechos do capítulo 14 da História do Cristianismo do Bruce Shelley. A ideia é focar num período bem decisivo e numa figura, assim, marcante. Leão I, que foi bispo de Roma ali em meados do século V. Certo. Então nossa missão aqui é tentar desvendar essas camadas, né? A história, os argumentos da teologia, os eventos dramáticos mesmo, que prepararam o terreno para essa transformação toda. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Que tal por um momento de tensão máxima? Quase de filme. Imagina só a cena. A gente está em 452 depois de Cristo. Átila, o Huno, sabe? O famoso flagelo de Deus está vindo com tudo pela Itália, depois de já ter varrido outras partes da Europa. O Império Romano do Ocidente, bom, está nas últimas, cambaleando. O imperador parece que paralisado e o pânico geral. Roma parecia completamente vulnerável, sabe? À beira do precipício mesmo. É exatamente nesse cenário de crise total que Leão, o bispo de Roma, assume um papel que ninguém esperava. Ele pega e viaja para o norte da Itália, vai encontrar o Átila lá perto do rio Pó. E olha, é importante notar isso, ele não vai como um general, não. Não, claro. Ele vai como diplomata, como embaixador. Na prática, ele está representando não só a fé cristã, mas a própria cidade de Roma, que tinha sido meio que abandonada pelo poder imperial que ficava lá em Ravenna. Nossa, que imagem forte. De um lado, a força bruta, né? A lei da espada ali com Átila. Do outro, a autoridade moral, espiritual. A lei da fé, com Leão. Um confronto do poder terreno com o poder simbólico. Com certeza, o simbolismo é muito forte. E, assim, embora os historiadores hoje apontem outros fatores que podem ter pesado para Átila recuar, tipo doenças no exército dele, talvez falta de comida na região, sabe? Coisas que talvez já o inclinassem a ir embora. Fatores práticos. Exato. Mas o resultado concreto, e o mais importante, a percepção pública do que aconteceu, foi que Átila ouviu Leão. O líder huno concordou em não atacar Roma e tirou as tropas da Itália. Esse episódio, não importa exatamente todas as motivações do Átila, simplesmente catapultou o prestígio do bispo de Roma para um nível totalmente novo. Foi uma demonstração pública do poder dele, da influência. Falando nesse poder, né, e na figura do bispo de Roma, o papado em si é uma coisa que gera reações muito intensas, né? Ao longo da história, teve gente que viu como o vigário de Cristo, tipo Deus na Terra, e outros que viram o oposto, até como o anticristo. É amado e odiado. Sem dúvida. Por isso mesmo, é fundamental a gente ter uma abordagem bem histórica aqui. Nosso objetivo não é validar ou refutar as reivindicações teológicas da Igreja Católica sobre a origem divina do papado, ou a autoridade suprema do bispo de Roma. Aliás, essas doutrinas só foram definidas formalmente bem depois, né? Lá no Concílio Vaticano I, em 1870. Bem depois mesmo. O nosso foco é entender como a ideia de um governo centralizado no Papa sobre toda a Igreja foi se desenvolvendo aos poucos, gradualmente. E Leão I é uma peça, assim, crucial nesse quebra-cabeça histórico. E o termo Papa? Ele já tinha esse peso todo na época do Leão? Ainda não tinha esse sentido de autoridade suprema, exclusiva, que tem hoje. Originalmente, Papa era mais um termo afetuoso, sabe? Vem do grego para pai, e era usado de forma bem ampla para qualquer bispo, como sinal de respeito, de liderança espiritual local. Foi só lá pelo século VI que o título começou a ficar mais reservado para o bispo de Roma, já refletindo essas reivindicações de primazia que a gente está discutindo. Entendi. Mas, mesmo antes do Leão e dessas reivindicações mais fortes, Roma já não tinha um lugar de destaque? Tinha uma honra especial para a Igreja de Roma? Tinha sim, ocupava um lugar de destaque, mas é muito importante a gente diferenciar
honra de jurisdição. A Igreja de Roma era, sem dúvida, muito honrada nos primeiros séculos. E por bons motivos, né? Primeiro, era a igreja da capital imperial original, a cidade eterna, o coração simbólico do império. Claro, o centro de tudo. Segundo, era a maior comunidade cristã do Ocidente, a mais rica, a mais organizada, tinha fama de ser ortodoxa na doutrina e muito generosa. Nenhuma outra igreja no Ocidente chegava perto em tamanho ou recursos. Tem estimativas que falam em uns 30 mil membros já em meados do século III. Uau, mesmo com perseguição. Sim. E terceiro, numa época de muito debate teológico, surgimento de heresias como o gnosticismo, Roma tinha laços fortes com Pedro e Paulo. Autores como Irineu, lá no fim do século II, já apontavam para a sucessão dos bispos em Roma como um pilar da tradição apostólica fiel. Então era uma referência-chave, um centro respeitado, mas isso não queria dizer que Roma mandava nas outras igrejas, ou podia impor decisões. Exatamente. O respeito era enorme, mas figuras importantes como Irineu de Leão ou Cipriano de Cartago, lá no século III, apesar de respeitarem Roma, não pensavam duas vezes antes de discordar publicamente do bispo de Roma se achassem necessário em questões de doutrina ou disciplina. Não tem evidência histórica clara de que o bispo de Roma exercesse uma jurisdição formal, quer dizer, autoridade administrativa, legal, sobre igrejas fora da Itália antes da época de Constantino. Era prestígio, influência moral, mas não um comando centralizado. E vale lembrar que nesses séculos 3 e 4, a própria estrutura da igreja estava se organizando, né? Começaram a surgir os concílios regionais, onde os bispos de uma área se juntavam para decidir sobre problemas comuns. Ao mesmo tempo, uma hierarquia começou a aparecer, muitas vezes espelhando a organização do próprio Império Romano. E como é que essa estrutura espelhava o Império? Bom, os bispos das cidades mais importantes, as capitais de província, as metrópoles, né? Eles gradualmente passaram a ter uma certa primazia, uma supervisão sobre os bispos de cidades menores dentro da mesma província. E, acima disso, algumas igrejas, por causa da importância histórica ou política, ganharam ainda mais destaque. Ah, é aí que entram os tais patriarcados. Precisamente, o Concílio de Nicéia, em 325, convocado pelo Constantino, deu um reconhecimento formal para essa estrutura que estava surgindo. O concílio reconheceu explicitamente a importância e autoridade regional dos bispos de 3 grandes centros: Alexandria, no Egito, Antioquia, na Síria e Roma, na Itália. Jerusalém também ganhou um status honorário especial pela importância histórica única. Isso meio que consolidou a ideia de grandes centros regionais de autoridade na igreja. Mas aí, um evento que muda tudo no tabuleiro. Em 330, Constantino transfere a capital do Império para Bizâncio, que vira Constantinopla. Isso deve ter mexido com as estruturas de poder, inclusive dentro da igreja, imagino. Mexeu profundamente e de um jeito meio paradoxal para Roma. O centro político do Império foi para o Oriente. Com isso, a importância política direta da cidade de Roma diminuiu, claro. A corte imperial, a administração central estavam agora em Constantinopla. Só que, por outro lado, essa mudança acabou aumentando a independência e a proeminência da Igreja de Roma no Ocidente. Como assim? É que o poder imperial no Ocidente ficou cada vez mais fraco, mais distante, especialmente com as invasões bárbaras chegando. Muitas vezes, o bispo de Roma era a figura de autoridade mais estável, mais visível na região. Ele não tinha sombra direta do imperador ali perto e também não tinha outros bispos de peso comparável no Ocidente para competir. Entendi. Enquanto isso, lá no Oriente, a coisa era diferente. Bem diferente. Em Constantinopla, a igreja estava muito mais colada no poder imperial, o que tinha lá suas vantagens e desvantagens. O imperador Teodósio, aquele que tornou o cristianismo a religião oficial, convocou o Concílio de Constantinopla em 381. Esse concílio, formado quase só por bispos orientais, tomou uma decisão muito importante. Declarou que o bispo de Constantinopla teria primazia de honra logo depois do bispo de Roma.
E a justificativa explícita era que Constantinopla era a nova Roma. Essa justificativa de ser a nova Roma não deve ter caído bem lá em Roma, né? Colocar Constantinopla nesse nível só pelo status político da cidade. Não caiu nada bem. O bispo de Roma, na época, Damaso, ele liderou a igreja de 366 a 384, reagiu forte. Num sínodo que ele reuniu em Roma, em 382, ele bateu o pé. Disse que a primazia da Igreja Romana não vinha de decisão de concílio, nem da importância política da cidade fosse a Roma antiga ou a nova. Damaso afirmou que a primazia romana vinha direto das palavras de Cristo a Pedro, lá em Mateus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então essa é a base da reivindicação petrina. Exato. Essa é considerada a primeira vez que se articula formalmente, explicitamente, a ideia do primado romano baseado na sucessão de Pedro e não no status imperial. O Damaso também foi pioneiro em ligar o orgulho de ser romano aos mártires Pedro e Paulo. Os túmulos deles, as basílicas em Roma, estavam virando centros de peregrinação super importantes. E aí, nesse clima de afirmação teológica de Roma, chegamos a Leão I. Ele foi eleito bispo de Roma por volta de 440, né? E, curiosamente, ele nem estava lá, estava numa missão na Gália. Parece que ele pegou essa base que o Damaso deixou e construiu algo muito mais sólido, mais assertivo em cima dela. Com toda certeza. Leão I, Papa de 440 a 461, foi uma figura, assim, absolutamente central para dar a base teológica e bíblica sistemática que ia consolidar essa reivindicação da primazia papal. Ele usava direto aquelas passagens-chave dos evangelhos, sabe? Mateus 16, tu és Pedro, sobre esta pedra. Sim, a famosa passagem. Lucas 22, quando Jesus manda Pedro fortalecer os irmãos depois da conversão dele. E João 21, aquele diálogo depois da ressurreição, quando Jesus pede para Pedro apacentar suas ovelhas. Com base nisso tudo, Leão argumentava com muita força que Cristo fundou a igreja sobre Pedro, a rocha, e que os bispos de Roma, como sucessores de Pedro na cátedra romana, herdavam essa autoridade única dada por Cristo sobre a igreja inteira. É uma mudança de perspectiva e tanto em relação à época do Constantino, né? Naquela época, a igreja parecia um pouco como um suporte para a unidade do império. Com Leão, a reivindicação é de uma autoridade que vem da própria igreja, especificamente do bispo de Roma, direto de Cristo, e, de certa forma, independente ou até superior ao poder dos imperadores. É uma mudança bem significativa na forma como eles se viam e na autoridade que reivindicavam, mas é justo dizer também que a interpretação que Leão fazia desses textos bíblicos, embora tenha sido super influente na história do Ocidente, não ficou livre de questionamentos teológicos mesmo naquela época, tá? Tipo o quê? Bom, críticos poderiam apontar, por exemplo, para a ênfase geral de Jesus na liderança como serviço, humildade e não como domínio, né? A própria trajetória de Pedro nos evangelhos tem momentos de fraqueza, de repreensão. Logo depois daquela declaração de Mateus 16, Jesus chama ele de Satanás, ele nega Cristo, depois Paulo briga com ele em Antioquia. É verdade, Pedro não era perfeito. E, claro, tem a grande questão teológica. Será que essa autoridade especial, dada pessoalmente a Pedro, foi pensada por Cristo para ser automaticamente transferida para o cargo de bispo de Roma? Isso os textos bíblicos não dizem explicitamente. Entendi as críticas, mas deixando um pouco a teologia de lado, na prática, o argumento do Leão funcionou. Ele conseguiu impor essa visão. Funcionou muito bem, especialmente no Ocidente. E muito disso foi por causa do vácuo de poder político da época. O Império Romano Ocidental estava se esfacelando com as invasões, a instabilidade interna. A corte imperial lá em Ravenna estava desesperada por qualquer força que ajudasse a manter um mínimo de ordem, de coesão social. Aí, nesse contexto, a figura forte, articulada, teologicamente segura do Leão foi vista como um ponto de estabilidade. Fez sentido para eles. Tanto que, em 445, o imperador Valentiniano III, lá do Ocidente, publicou um decreto famoso
que na prática transformou as ideias de Leão em lei imperial para a parte ocidental do império. O decreto mandava que todos os bispos do Ocidente obedecessem às decisões do bispo de Roma e justificava isso citando o primado de Pedro, a dignidade da cidade de Roma e uma decisão de um santo sínodo, sem dizer qual. Interessante como o poder imperial, mesmo fraco, ainda foi usado para dar força legal para essa reivindicação da Igreja no Ocidente. Agora, um ano antes do encontro com Átila, teve outro evento-chave, o Concílio de Calcedônia, em 451. Leão teve um papel importante lá, né? Diziam até Pedro falou por Leão, mas o resultado final não foi bem o que ele queria em termos de poder, certo? Certíssimo. A influência de Leão na doutrina, em Calcedônia, foi enorme. A carta dele sobre a natureza de Cristo, o chamado Tomo de Leão, foi super aclamada, serviu de base para a definição sobre Cristo duas naturezas, divina e humana, unidas numa pessoa que o concílio adotou. Essa fórmula virou padrão para boa parte do cristianismo. A frase Pedro falou por Leão mostra esse respeito teológico imenso. Ok, vitória doutrinária. Mas o mesmo concílio tomou uma decisão administrativa, o famoso Cânon 28, que foi um golpe direto na visão do Leão de uma supremacia única e universal de Roma. Esse cânon reafirmou e até fortaleceu a posição de Constantinopla. Deu ao bispo da Nova Roma privilégios e autoridade sobre áreas enormes do Oriente, colocando ele em pé de igualdade prática com Roma, cada um na sua área. Basicamente, Calcedônia, apesar da vitória doutrinária de Leão, acabou cimentando a divisão do poder na Igreja. Ocidente latino, liderado por Roma, e Oriente grego, liderado por Constantinopla. A visão do Leão de uma monarquia papal universal não colou no Oriente. Entendi. Então, mesmo no pico da influência teológica, Leão esbarrou em limites claros para sua reivindicação de autoridade universal. E logo depois disso tudo, Calcedônia, em 451, Átila, em 452, Roma enfrentou outra ameaça terrível, os vândalos. Sim, a paz durou pouco. Em 455, Genserico, o rei dos vândalos que tinha conquistado o norte da África e dominava o Mediterrâneo Ocidental com a frota dele, chegou no rio Tibre e marchou sobre Roma. A cidade estava um caos. O imperador Petrônio Máximo tinha acabado de ser linchado pela multidão quando tentava fugir, não tinha defesa nenhuma. E, de novo, quem teve que ir lá encontrar o invasor nas portas da cidade? Leão. E dessa vez? Conseguiu o mesmo que com Átila, convenceu o Genserico a ir embora sem tocar na cidade. O resultado foi mais limitado, um sabor agridoce. Leão encontrou o Genserico e, diz a tradição, implorou para que a cidade não fosse incendiada e que não houvesse massacre. Genserico concordou com isso, o que já foi uma conquista e tanto, dadas as circunstâncias, só que ele não abriu mão do saque. Ah, não. As tropas dele tiveram permissão para pilhar Roma metodicamente por 14 dias. Foi um saque brutal, sistemático, levaram tesouros públicos, privados, obras de arte, metais preciosos, reféns importantes, incluindo a viúva e as filhas do imperador Valentiniano III, e até relíquias simbólicas, como os objetos do Templo de Jerusalém, que o Tito tinha trazido para Roma séculos antes, e as telhas de bronze dourado do Templo de Júpiter, lá no Capitólio. Foi uma humilhação terrível para a cidade. nossa, que cenário desolador. Mas, mesmo com essa pilhagem toda, a intervenção do Leão ainda foi vista como algo positivo. Ele ainda saiu como herói. De uma forma relativa, sim. Apesar da destruição material, da humilhação moral, o fato é que a cidade não foi queimada e a população não foi massacrada em massa, como acontecia muito em saques de guerra naquela época. E isso foi atribuído, em grande parte, à coragem e à diplomacia de Leão. Depois que os vândalos foram embora, ele organizou uma cerimônia de ação de graças para tentar consolar o povo, levantar o moral. No sermão, ele falou do castigo sofrido, mas também na misericórdia divina que evitou a destruição total. Embora ele mesmo atribuísse a salvação a Deus, o povo de Roma reconheceu o papel crucial dele em diminuir o desastre. Ele continuou sendo
um farol de liderança ali no meio das ruínas. Fica muito claro, então, como Leão I, com essa combinação impressionante de clareza teológica, de astúcia diplomática e uma coragem pessoal notável em momentos de crise aguda, conseguiu elevar o status e a autoridade real do Bispado de Roma a um nível sem precedentes, pelo menos no Ocidente. Com certeza. Ele soube usar as circunstâncias de um império em colapso para afirmar a Igreja, e especificamente a sede Roma, como um centro de poder e de ordem. Talvez o símbolo máximo dessa transferência de autoridade seja ele ter adotado o antigo título pagão de Pontifex Maximus. O título dos imperadores. Exatamente. Era o título do sumo sacerdote da religião estatal romana, que tradicionalmente era dos imperadores. Ao assumir esse título, Leão estava sinalizando de forma muito poderosa que agora era o bispo de Roma e não um imperador distante e ineficaz, o verdadeiro guardião espiritual e moral da cidade eterna. Nesse sentido, dá para argumentar que com Leão I, naquele contexto específico do Ocidente do século V, Pedro tinha chegado ao poder. É fascinante observar como essa ascensão do papado personificada no Leão I foi um processo com muitas facetas, né? Não foi só uma evolução linear de ideias teológicas. Foi uma interação complexa onde os argumentos sobre a sucessão de Pedro se encontraram com a realidade política dura de um império ocidental desmoronando e a necessidade urgente de liderança diante de crises como as invasões dos hunos e dos vândalos. Leão I mostrou uma habilidade extraordinária para navegar nesse ambiente caótico. Ele usou tanto a afirmação teológica, dando uma base de doutrina mais sólida para as reivindicações de Roma de primazia, quanto a ação diplomática direta, corajosa, para consolidar o Bispado de Roma como a principal referência de autoridade moral e, em muitos aspectos, prática no Ocidente. A história desse período mostra de forma muito crua essa interdependência entre fé, política e as circunstâncias do momento. E essa análise toda nos deixa com uma questão para pensar, né? Considerando como o Leão I misturou tão bem as reivindicações e autoridade divina com ações pragmáticas, respostas a crises políticas e militares, o que essa interação específica revela sobre a forma como as instituições religiosas, em geral, negociam e constroem sua autoridade no mundo, muitas vezes nessa tensão entre o espiritual e o secular ao longo da história. Fica a reflexão. E com essa reflexão a gente encerra a nossa conversa de hoje. Estaremos de volta na próxima semana com um novo tema. Que Deus abençoe a todos.